Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares na área. Vamos continuar. Funções do ser. Passamos por elas, né? Alexandre complicou nada. É treinar. Tem de treinar e muito cuidado com a parte integrante do verbo, hein? É um perigo. E agora as funções do que. Mais fácil, ó, o que é sempre mais fácil. Não estou dizendo que seja fácil, é a coisa mais simples do mundo, não é isso. Mas é mais fácil do que o ser. Mas tem de prestar atenção. Alexandre, mas é muito mais função, mas são fáceis, acredite, tá? Então vamos devagarzinho. As funções da palavra que. Para começar, michuruca, substantivo. Quando que o que é substantivo? Primeiro detalhe importante, ó, já tem a marca aqui, ó. Ele traz o acento, por ser tônico. Então, o substantivo, ele sempre será acentuado. Isto já é importante demais. Outro detalhe importante, e ó, em regra, em tese, grosso modo, virá um artigo, seja indefinido, ou artigo definido, né? O que, o detalhe da questão foi difícil, o que. Então, repare que aqui eu sinto um que, né, de satisfação, eu tenho aqui o artigo indefinido ou o artigo definido antes da palavra que você acaba gerando a substantivação desse tal que. Tá legal? Então, o detalhe tá aqui, meu aluno, pode ficar tranquilo. Se você vir o que acentuado, com um artigo antes, ele é o substantivo, tá? Então, sinto um detalhe, vou colocar aqui detalhe para facilitar. Você pode trabalhar com uma sinonímia o sinonímia, saiu, que beleza, de detalhe. Sinto um detalhe, sinto um quê de satisfação. Tá bonito pra caramba, então vamos que vamos. Aí repare, outra, pronome indefinido, fácil. Quando que você vai encontrar o pronome indefinido o quê? Quando você vir numa ambiência, concentre agora, ó, exclamativa. Alexandre, então sempre haverá exclamação? Pode ficar tranquilo. E um outro detalhe, este que vai ter de estar necessariamente ligado a um substantivo. Isto é muito importante, ok? É muito diferente falar que linda camisa. Se eu jogar o linda para frente, o que vira advérbio. Então tem de ter cuidado aqui. Repare, primeiro, na ambiência exclamativa. Segundo, o que vai ter de estar ligado a um substantivo, ok? Ligado a um substantivo e não a um adjetivo. Quando você vir esta situação, o que é ligado ao substantivo na ambiência exclamativa, ele vai ser classificado, repare, morfologicamente, como pronome indefinido. O pulo do gato está aqui, hein? Vou repetir. O pulo do gato está aqui. Muito cuidado. Então vamos nessa. Continuando. Alexandre, mas não dá para beber uma cervejinha antes? Não, tem que continuar, meu filho. Repare. Quando que ele vai ser pronome interrogativo? Tá enquadrando bem aqui? Tá enquadrando bem? Então, legal. Pronome interrogativo. Já diz tudo. Alguns dizem pronome indefinido interrogativo, mas não, bota pronome interrogativo. No seu papel tá como indefinido interrogativo. Por quê? Porque ele não deixa de ser um pronome indefinido. Mas só que há aqui a interrogação. Então, nós vamos chamá-lo de pronome interrogativo. Pronome interrogativo é quando o que, adivinhe, estiver dentro de uma interrogação. Então, se você vir o tal do que numa interrogação, 100%, ele é pronome interrogativo. Este não tem como errar, nem querendo. Tem um cara que gosta, né? Ele gosta de errar, nem querendo, ele vai conseguir errar. Agora, olha a diferença. O que, numa ambiência exclamativa, ligada a substantivo, é pronome. E o que, repare agora, quando ligado a um adjetivo,
Veja que linda não é substantivo, é adjetivo. Aí, na ambiência exclamativa, ele deixa de ser pronome, repare, indefinido, porque estava ligado a um substantivo, e passa a ser um advérbio de intensidade, quando ele se associa a um adjetivo. Meu aluno, quando eu falo se associar, é ficar ao lado mesmo, é ficar do lado, ficar do ladinho, ok? Então, se ele ficar do ladinho de um substantivo, ele é pronome indefinido. Se ele ficar do lado de um adjetivo, ele vira um advérbio de intensidade. Então, quando eu falo assim, ó, que sol lindo! Repare, tá do lado do sol, pronome indefinido. Agora, quando eu falo assim, ó, que lindo sol, aí já virou advérbio de intensidade. Percebeu? Mole, mole. Pronome relativo, você já está careca de saber. Já vem estudando na sequência, viu o pronome relativo quando nós vimos as orações adjetivas. Você viu o pronome relativo quando nós passamos por pronomes. E você viu, né, isoladamente o uso do pronome relativo. Então já viu o pronome relativo, já está até enjoado. Imagino que você já esteja enjoado, mas eu tenho de falar. Quando que ele vai ser pronome relativo? Quando ele tiver uma relação com o termo da oração anterior, né? Normalmente um substantivo, retomando esse termo da oração anterior, e quando ele introduzir a tal da oração subordinada adjetiva. Então veja que aqui, repare, ele está retomando aluno. Quem chegou foi o aluno. E veja, se ele aqui está retomando o aluno e se ele aqui está introduzindo a tal da oração subordinada adjetiva, não há dúvida de que este que aqui é o famosão pronome relativo, ok? Ele é o pronome relativo na jogada. Então, cuidado, pronome relativo vai perseguir a sua vida e quanto mais contato você tiver com ele, menos chance você tem de errar. Vamos embora. Número 6. Quando que o que vai ser interjeição? Interjeição normalmente marca uma surpresa, né? Uma indignação, uma alegria, uma espontaneidade. Quando eu falo assim, o quê? Não acredito. Aquela mulher falou de mim? Não é possível. Eu tô com essa bola toda. Que? Então, quando eu falo isso, esse que é a tal da interjeição. Fácil de ver também. Por quê? Existem dois quês acentuados. Não estou falando aquele que na ambiência interrogativa que se associa ao sinal, né? Você perguntou o quê? Aí, a interrogação, aquele que vai ser acentuado, tem nada a ver com o que a gente está falando até agora. Então, existe aqui, sem trabalhar com a pontuação, existe aqui o tal do substantivo, lembra, que vai ser acentuado antecedido em regra por artigo, e a interjeição. A interjeição também, ela sempre vai ser acentuada. Agora, um macetão, depois da interjeição, obrigatoriamente virá o sinal de exclamação. Mas entenda o seguinte, o sinal de exclamação não vem lá no final, não, vem do ladinho mesmo. Aqui, ó, do lado, ao lado. Então, depois do que a exclamação. É diferente, por exemplo, daquele exemplo em que a gente viu o que sendo pronome indefinido. Que camisa linda, exclamação. Não, é logo depois do que. Logo depois do que, se você vir a exclamação, há aqui a interjeição. Detalhe, mais uma vez, como ele está ao lado do sinal de pontuação, ele passa a ser tônico e por isso o danado passa a ser acentuado, ok? Então a exclamação, acredito eu também, sem rolo. Preposição acidental, quando que o que vai ser? Aqui é perigo, que é perigoso, sabe por quê? Vamos considerar vou dar um chute, tá? De 100 questões envolvendo funções do que, 80
vão colocar em uma das opções, ou sendo CESP, vai explorar na assertiva a tal da preposição acidental. Alexandre, então já que você fez esse clima de terror, quando que aparece a preposição acidental? Aparece aqui, ó. Quando você, ó, vai colocar no caderno, hein? Quando você vir o verbo ter, ó, só pode ser o verbo ter, tá? Alexandre, e o ser? E o... Não, eu tô falando que é o verbo ter. O ter mais a palavra que mais um verbo que esteja no infinitivo. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Tem de ter o verbo ter, a palavra que, mais um verbo no infinitivo. Exemplo, o exemplo está aqui, ó. Tenho que estudar. Verbo ter está aqui. Ó, a palavra que está aqui. E estudar é o tal do infinitivo. Percebeu? Ah, um outro detalhe. Deixe-me puxar uma setinha para cá. Este que, ele só é preposição acidental, vem comigo, lá. Oh, isso. Só é preposição acidental porque ele entrou no lugar do de. Tenho de estudar. Tenho de estudar. Repare só. Quando eu falo eu tenho de sair, eu tenho de estudar, eu tenho de falar, esse tal de é preposição. E a tal da norma culta até então quis a preposição de. Quem tem, tem de. Mas aí nós, usuários da língua portuguesa, cismamos com o que. Em vez de tenho de estudar, eu tenho que. Aí a tal da norma culta falou, meu Deus do céu, tanto falo tenho que eu vou admitir. Aí, por acidente de uso, porque nós sempre quisemos, melhor, nós não, a norma sempre quis o de, mas por acidente de uso, de tanta gente usar o que no lugar do de, apareceu a preposição por acidente de uso. Nós, usuários da língua, usamos esse que. Então, por isso que virou preposição chamada acidental. Então, repare que aqui, eu no lugar do de, eu posso colocar o que, tanto faz. Tenho que estudar. Cabem ambas, sem problema algum. Percebeu? Então, esta daqui, ó, que é a famosa preposição acidental, que entra no lugar da preposição chamada essencial de. Estamos juntos? Então, beleza. Vou beber aquele golinho de água para levantar o moral. Repare, já está acabando. Olha só, deixa eu ver até meu tempo. Beleza, tá bom. Acompanhe. Quando que o que vai ser partícula de realce ou, escrever aqui, ó, ou expletiva? Vai ser quando você puder retirar e não vai com isso gerar qualquer tipo de desconforto para a estrutura, seja sintático, seja morfológico, seja semântico. Não muda absolutamente nada. Então você pode ficar à vontade, você tira que não vai mudar nada. Repare, neste exemplo, ele que organiza tudo, tire o que? Vou tirar o que aqui, ó. Pum, pum. Ele organiza tudo. Mudou o que, meu aluno? Mudou nada. Por isso que este que é a chamada partícula, ó, de realce ou expletiva. Num outro exemplo qualquer, nós é que falamos demais. Repare que este é que é uma locução expletiva. Normalmente, muito cuidado, a palavra que, como expletiva, ela vem associada ao verbo ser, normalmente, formando uma locução expletiva ou uma locução de realce. O exemplo que eu acabo de passar, ó, nós é que estudamos muito, o que não está sozinho na jogada, está com é.
É muito comum isso acontecer. Repare que se eu tirar o é que, mais uma vez, não muda absolutamente nada. Então, ó, nós é que estudamos muito, agora, nós estudamos muito. Nós é que falamos muito, nós falamos muito. Percebeu? Então, quando sai e não há qualquer tipo de mudança, seja ela morfológica, sintática ou semântica, chamamos essa passagem de expletiva. Conjunção integrante também já está esperto, já está careca de saber por quê? Porque você viu comigo quando estudamos as orações subordinadas substantivas, você viu comigo, deixe-me ver, quando a gente falou, fez um comentário sobre pronome relativo, eu falei cuidado para não confundir pronome relativo com conjunção integrante. Galera que vai tentar prova CESP, isso é líquido e certo cair. Então tem de ter cuidado aí também. Então aqui qual é o esquema? Lembra? Se você conseguir, ó, desejo que você passe. Se você conseguir substituir a oração, aqui no caso introduzida pelo quê? Pelo pronome isso, ou qualquer um dos seus derivados, repare só, você vai estar encontrando aqui, você vai encontrar aqui uma tal oração subordinada substantiva. E esta tal substantiva, introduzida em regra pelo que ou pelo se, este que ou este se serão conjunções integrantes. Então veja só, repetindo, substituiu a oração pelo pronome isso ou qualquer derivado, veja, é uma subordinada substantiva. E se ela é substantiva introduzida pelo que ou pelo se, pode ficar tranquilo que este que ou este se é conjunção integrante. Normalmente, não vai levar isso para todo e sempre. Normalmente, quando vier antes do que um verbo, com o verbo antes, é conjunção integrantes. Esse integrantes aqui foi só para combinar, tá? Só para rimar. Então, quando o verbo vem antes, é conjunção integrantes, tá? Mas não leve isso ao pé da letra. Aqui, por exemplo, ó, vem verbo antes. Ah, verbo antes é conjunção integrantes. Errou, porque é preposição acidental. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Aí, vamos embora. Conjunção integrante, você já está esperto. Outra também é a conjunção explicativa, mole. É só substituir por pois. Leia, pois eu quero. Se você vir um que substituível por pois, este que vai ser uma conjunção coordenativa explicativa. Outro detalhe que você já viu. Você se lembra de que quando na primeira oração o verbo estiver no modo chamado imperativo, aquele que trabalha com a ordem, com o conselho, com o pedido, com a súplica, você na sequência vai ver a tal da oração explicativa. Então aqui, ó, que eu quero é uma coordenada explicativa. E se trata de coordenada explicativa, não há dúvida que este que é uma conjunção que está introduzindo essa explicativa. Logo, este que é uma conjunção coordenativa explicativa, repito, substituível pelo pois. Legal? Beleza. Então, vamos fechar aqui, ó. Acompanhe comigo. E além de tudo isto, o que pode ser conjunção subordinativa consecutiva. Por que ela é subordinativa, danado? Porque ela está numa subordinação. E por que chamamos de consecutiva? Porque ela vai estar introduzindo uma consequência. Alexandre, como assim? Fácil. Repare, você se lembra até porque a gente viu, ó, quando vier uma destas 4 palavras, tão, tal, tanto,
tanto e tamanho. Tamanho. Quando vier uma das quatro antes, quem é que vem depois? Quem vem depois é a tal da oração, ó, oração subordinada, adverbial, repare, consecutiva. E se trata de uma adverbial consecutiva, o que introduz a subordinada adverbial consecutiva, não há dúvida, vai ser a tal da conjunção subordinativa consecutiva. Então, qual é o macete aqui? Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é, se você vir um que depois de uma destas quatro palavras, todas iniciadas pela letra T de tatu, você vai estar vendo uma conjunção subordinativa consecutiva, ok? Beleza. Então você reparou o seguinte, as classes gramaticais, né, ligadas à palavra que, elas não são difíceis, acredite, mas, né, há mais classificações do que a palavra ser, mas a palavra ser normalmente complica bem mais do que a palavra que. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Legal? Então tá. E aqui, para fazer aquele fechamento, cuidado com a função sintática do pronome relativo. O pronome relativo, quando a gente fala pronome, preste atenção nisso que eu estou lhe dizendo. A gente está fazendo uma análise morfológica. Qual é a classe gramatical do que no exemplo? Viu o cão fugiu. O qual fugiu. A classe gramatical do que é pronome relativo. Mas e qual é a função sintática dele, do que, na oração em que ele se encontra? Aí é mole. É só pegar o referente, ou seja, o termo que está sendo retomado pelo que, e colocar no lugar dele. E ver qual é o papel que ele tem. Exemplo, vi o cão que fugiu. Coloca no lugar, ó, você vai colocar no lugar do que? O cão. Aí eu coloquei aqui, ó, o cão fugiu. Aí faça aquela perguntinha que você aprendeu já faz anos. Repare, o que ou quem fugiu? Quem fugiu foi o cão. Então, qual é a função sintática do cão com relação ao verbo fugir? Sujeito. Então, este que aqui, morfologicamente, é pronome relativo. E sintaticamente, o bicho é sujeito. Percebeu? Ah, Alexandre, então agora toda vez quando eu vir um pronome relativo vai ser sujeito? Não. Pronome relativo pode ser objeto direto, né? Ó, por exemplo, comprei um livro. Melhor, este é o livro que comprei. Este é o livro, não está aqui, é para você escrever em casa. Este é o livro que comprei. O que está substituindo o livro. Então, o que é o pronome relativo. Agora, bota no lugar do que o livro. Ó, que comprei. Comprei o livro. Quem comprou fui eu. Quem compra, compra alguma coisa. Se eu comprei o livro é aquele complemento verbal não introduzido por preposição. É o objeto direto. Então, em este é o livro que comprei, o que? É pronome relativo, morfologicamente falando, e objeto direto do verbo comprar, sintaticamente falando. Percebeu? Alexandre, isso é treino purinho? Purinho, purinho. E um detalhe, hein? Vem caindo em prova. Ó, não dá mole não. Então o que a gente vai fazer agora? Vai fazer um exercise. Vamos fazer um exercício sobre isso. Então vamos sentar-lhe a mamona aí, acompanhe comigo. Primeira questão, acompanhe. Repare. Na primeira questão vem o seguinte. O pronome relativo é assim chamado porque se refere de regra geral, a um termo anterior ou antecedente, ou seja, o substitui, evitando repetições desnecessárias. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada tem a função de pronome
pronome relativo. Letra A. Tampouco acredito numa sociedade, veja, em que a igualdade seja plena. Ou seja, aqui, ó, a sociedade é o referente do quê? Então, na sociedade, a igualdade seja plena. Numa sociedade em que, na qual a igualdade seja plena. Então, não há dúvida que este que está aqui trazendo consigo a preposição em, né? Porque é na sociedade onde a igualdade vai ser plena, este que já é o pronome relativo. Vamos ver o resto agora. Letra B. Na letra B, aparece mais ou menos assim. A classe operária é quem produz a riqueza, enquanto o capitalista, ó, nada mais faz que, ou seja, o capitalista, pensa comigo, vou tirar isto aqui, o capitalista faz o quê? Faz isso, explorar o trabalho alheio e enriquecer. Então, repare que se faz isso, deu para eu substituir por isso. Se deu para eu substituir por isso, adivinhe quem é este que aqui, ó? É a tal da conjunção integrante. Então, repare que a gente vai trabalhar assim, ó. Verbo antes, o verbo é o verbo fazer. Conjunção integrantes. Letra C. Isso não significa, ó, isso não significa isso, que o capitalismo, de repente, tornou-se bom e justo. Então, mais uma vez, o porém aqui está de bucha, né? Está aqui deslocado. Termo interferente. Verbo antes, substituiu a oração por isso, conjunção integrantes. Olha a outra, letra D. É evidente isso. Isso que isso depende de uma série de fatores e condições, aí vai que vai. Mais uma vez, se deu para eu substituir a oração introduzida pelo quê? Pelo pronome isso, este que é conjunção integrante. Não pode errar isso. Então, ratificado o gabarito, letra A. Partamos para a próxima. Assinale a alternativa na qual não há ocorrência de pronome relativo. Não há. O alerta vale especialmente para os homens, já que, aqui ó, já que, isso aqui é uma locução conjuntiva. Então, já que o estudo analisou, então este já que aqui é uma locução conjuntiva cuja ideia passada é de causa. Então, é uma locução conjuntiva subordinativa causal, já que, visto que, pois, porque, porquanto o estudo analisou 1.222 participantes do sexo masculino. Então não tem nada de pronome relativo, pode marcar a letra A. Letra B. O estilo de vida estressante pode ter se sobreposto a qualquer benefício da intervenção, intervenção a qual fizemos, substituiu por a qual, substituir intervenção, mole, pronome relativo, vamos para a letra C, acompanhe. A equipe que foi monitorada de perto apresentou inicialmente melhora na saúde cardiovascular. É o que aqui, ó? A equipe a qual foi monitorada, está substituindo a equipe, pronome relativo, letra D. O pessoal com maior probabilidade de perder a vida eram aqueles que trabalhavam, ou seja, aqui, ó, os quais trabalhavam muito e descansavam pouco. Letra E. Os resultados mostram que os homens que haviam tirado 3 semanas ou menos de férias durante o ano tinham um risco 37% maior de morrer em comparação a aqueles. Cuidado agora aqui, ó. O os é o pronome demonstrativo aqueles que descansaram por mais tempo. Então, este que está substituindo os, que neste contexto significa aqueles. Cuidado com isso. Então, comparação a aqueles os quais descansaram por mais tempo. Então, na letra E, é pronome relativo também, por isso letra A vai ser a resposta. Vamos que vamos, olha a próxima. Há uma voz que canta, a qual canta. Há uma voz que dança, a qual dança. Há uma voz a qual gira, que gira. No texto,
a palavra destacada é, repare, é pronome relativo. E se no lugar do que colocar voz, se a voz canta, se a voz dança, se a voz gira, sintaticamente o que, como pronome relativo nas 3 passagens, nos 3 versos, vai ser o sujeito do verbo cantar, do verbo dançar e do verbo girar. Então, é pronome relativo com a função de sujeito. É a letra E, é de elefante. Partamos para a próxima, meu filho. Acompanhe. Considere a sentença. Os resultados sugerem isso, que há algo de especial na meditação. Repare, então o primeiro que aqui é a conjunção integrante. Na meditação, a qual carrega muito dos benefícios do yoga. Tá? Substituindo meditação. Primeiro, conjunção integrante. Segundo, PR, pronome relativo. Isso nos dá a letra C. C de cabrito. Vamos embora. Olha a próxima. Levando-se em consideração a morfossintaxe da gramática tradicional, algumas palavras podem apresentar uma variedade de classificações. Observe as classificações dadas aos vocábulos que nos trechos do texto 1 a seguir. 1. Era uma vez um jovem casal, o qual estava muito feliz. Pronome relativo. Perfeito. Número 2. Que felicidade! Está dizendo que advérbio de intensidade. Pode botar 0. Por que 0? Porque está ligado à felicidade. Felicidade é substantivo. Se está ligado a substantivo, é pronome indefinido. Se é pronome indefinido, o número 2 é 0. 3. Julgaram isso. Julgavam isso. Que uma memória perfeita é o essencial para uma boa educação. Conjunção integrante. Deu para substituir por isso. Aqui, ó, verbo antes. Conjunção integrantes. Tá perfeita. Número 4. De tudo aquilo que você memorizou, repare, de tudo aquilo que, se é aquilo que, este que está substituindo aquilo, é uma acetão. Quando o for o pronome demonstrativo, substituível por aquilo, o que na sequência é sempre pronome relativo. Ele está dizendo que é pronome interrogativo. O pronome interrogativo é o qual aqui, não tem nada a ver com o que. O que está substituindo aquilo. De tudo aquilo que você memorizou. Então, este que aqui é pronome relativo e não interrogativo, é 0 para 4. E na 5, é que tais respostas, ou ainda, tira o é que, tais respostas não se encontram na memória. Viu? Tirei e não mudou nada. Se não mudou nada, é de realce, então é certíssima. Repare que certas são 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Não, 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. Isso nos dá a letra D. D de Deus. Ok? Me botou grandão? É fácil. Agora tem de treinar e continuar estudando. É fazer exercício. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.